Amém. Deus abençoa a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Hoje nós vamos orar. O irmão Inácio, até que eu creio que ele veio aqui, mas ele está com uma pressão muito alta, então ele voltou. Ele voltou para ir no médico. Nós vamos orar por ele e também continuar orando pelo irmão Divino. Ontem ele estava no médico, né, fazendo a quimioterapia, e nós pedindo a Deus, né, para ele recuperar, né, ficar bom, para voltar a alimentar pela boca, porque até hoje ele não consegue, né. Nós vamos continuar orando também pelo irmão Daniel e o irmão Sebastião também, né? Vamos orar. E também tem um pedido aqui. Peço oração em favor do casal Carla Aparecida da Cunha Braz e Gustavo Barbosa de Almeida. Restauração de casamento. Depois nós vamos orar. É uma coisa boa, né? Fazer um pedido desse é ótimo, né? Porque eu acho que uma das piores coisas que tem é um casal que não vive bem aqui na Terra, né? Muito ruim. Então, e hoje está desse jeito, né? É tanto que os casamentos, é claro que não dentro da própria mensagem, mas esse casamento aí fora não dura nada. Exatamente porque é feito de qualquer maneira, né? Casamentos tem que ser feito de uma maneira, tem que ter uma base, uma firmeza, porque senão não dá certo. Talvez nós vamos até falar um pouquinho sobre isso aqui, sobre sua escolha determina o seu destino, tanto no casamento quanto para ir para o céu. Então, para ir para o céu nós temos que escolher a palavra, né? Para poder chegar. E para ouvir a palavra, você tem que escolher uma igreja. Então, você tem que fazer uma verdadeira escolha. Nós devemos fazer, né? E a moça, a mesma coisa. A moça tem que escolher um bom rapaz. O rapaz tem que escolher uma boa moça, porque senão não vai dar certo. No final, não dá certo. Tudo que faz errado, não dá certo. Não tem jeito, sabe? Então, uma coisa que a gente tem que... nós que conhecemos a palavra, e principalmente nós que ensinamos, nós devemos ensinar os jovens a casar direito, né? Fazer uma escolha certa para poder depois não sofrer muito depois. Então nós vamos nos colocar em pé e vamos ler a palavra de Deus. Nós vamos ler primeiro no livro de Gênesis. Eu quero tomar aqui uma parte mesmo, na verdade, que tinha que começar no verso 1 do capítulo 24. Mas vamos começar aqui no verso 11, falando sobre o mensageiro que foi procurar uma noiva para Isaac. Então, nós vamos começar aqui a partir do verso 11, para a gente ter também essa meditação na palavra de Deus. Então, está escrito assim, no verso 11 de Gênesis 24, e fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço de água, pela tarde, ao tempo que as moças saíam a tirar água. E disse: ó Senhor Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro, e faz beneficência ao meu senhor Abraão. Eis que eu estou em pé junto à fonte de água, e as filhas dos varões desta cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela a quem eu disser: abaixa agora o teu cântaro para que eu beba, e ela disser: bebe, e também darei de beber aos teus camelos.
esta será a quem designaste ao teu servo Isaque, e que eu conheça nisto que fizeste beneficência a meu senhor. E sucedeu que, antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, que havia nascido a Betuel, filha de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, saía com o seu cântaro para sobre o seu ombro. Então nós vamos orar, lembrar desses pedidos, vamos orar e depois nós vamos ler em Apocalipse capítulo 12 também. Vamos fechar os nossos olhos e lembrar não só desses que nós citamos, mas de todas as pessoas, os casais, todos nós precisamos todos os dias da graça de Deus. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, nós estamos aqui, Senhor, nesta hora tão tardia, Pai. Nós nem sabemos nem como programar e saber a hora que nós estamos vivendo, Senhor, de tão tarde que é. Mas nós ainda estamos aqui, Senhor, e queremos pedir ao Senhor que ajuda, Senhor, a ser testemunha da Tua palavra, a ser testemunha do Senhor nesses últimos dias, Senhor. E cada dia que passa a gente vê, Senhor, que isso vai diminuindo, Senhor. Satanás parece que está ganhando terreno do outro lado. Mas o Senhor está vendo tudo isso, Senhor. Mas aos poucos que o Senhor tem na terra, Pai, ajuda nós a testemunhar que o Senhor ainda é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Que o Senhor ainda vive no nosso meio, Pai. Que o Senhor está aqui presente para nos ajudar. Meu Deus, ajudar as pessoas, Senhor, pelos quais nós estamos pedindo oração, Senhor, por estas pessoas, por este casal, Senhor. Meu Deus, para que o Senhor ajude este casal. Meu Deus, tira todo o mal, Senhor, tira Satanás da vida, porque na verdade, se um casal não vive bem, é porque Satanás está ali tentando fazer o possível para separar. Meu Deus, mas tira Satanás da vida deles e entra em ação na vida de cada um, Senhor, para que tudo seja feito, Senhor, conforme a Tua vontade, e que eles façam a Tua vontade, Senhor, para que o Senhor possa operar na vida deles, Pai. Assim nós entregamos este casal em Tuas mãos, Pai. Senhor, também o irmão Inácio, Senhor, meu Deus, que está com uma pressão muito alta. Senhor, o Senhor é o dono da vida, o Senhor é dono de tudo, Senhor, que é bom. Ajuda o irmão Inácio, Senhor, para que aquela pressão volte ao normal, aonde ele estiver, Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo. Também, Senhor, o irmão Divino, o irmão Daniel, Senhor, o irmão Sebastião, Pai. Ajuda eles, Senhor, aonde eles estão. Senhor, e tem misericórdia, Pai, para que eles possam ter saúde, Pai. É tão difícil, Senhor, ficar doente, é muito difícil. Meu Deus, mas nós cremos num Deus que pode dar saúde para todos nós. Assim nós pedimos, Senhor, ajuda eles, Pai, aonde eles estiverem. Nem só eles, mas todas as pessoas, muitas pessoas, quem sabe, está ouvindo ou vai ouvir, Pai, através da internet, está doente. Senhor, visita eles no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Ajuda cada família, Pai, e tem misericórdia de todos nós, Senhor. Senhor, nós estamos aqui mais uma vez, Senhor, diante deste altar para ouvir a Tua palavra. E nós cremos, Pai, que o Senhor sempre tem falado. E eu creio que o Senhor falará mais uma vez nessa noite. Assim eu peço, Senhor, que use de misericórdia para comigo, Senhor, para ajudar os Teus filhos que estão tanto aqui quanto ao redor do mundo, Senhor. Ajuda nós. Nós queremos, Senhor Deus, que o Senhor guie os nossos passos. Pai, e tira toda a incredulidade que há em nós. No nome do Senhor Jesus Cristo, é que nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar, irmãos. Que Deus abençoe a todos
no nome do Senhor Jesus Cristo. No domingo que vem, se Deus quiser, eu quero continuar falando sobre o assunto que eu comecei a pregar no domingo passado, sobre esses problemas que vai surgindo para atrapalhar a vida das pessoas, né? Na verdade que é um grande erro as pessoas não entenderem a palavra e depois tentar tirar a verdade da vida das pessoas. Então, domingo, se Deus quiser, eu resolvi, porque antes eu preguei esse assunto e achei que estava tudo bem, mas eu vi que não está. Eu vi que dessa vez agora parece que as pessoas estão mais incrédulas do que era antes, né? Então, aí por isso eu resolvi pregar esse assunto, mas bem profundo. Agora, no domingo que vem, eu peguei várias escrituras e várias mensagens para a gente pregar sobre esse assunto e nós vamos ver que praticamente, eu estava olhando, alguns de nós, eu creio que pelo que eu estava olhando na Bíblia e na mensagem, talvez alguns já estão até fora já. Eu creio que já estão fora exatamente por causa dos ensinamentos. E pela Bíblia que nós vamos ler, e pelo que o mensageiro falou a respeito dos Estados Unidos. Quer dizer, a maneira que Satanás aproveitou para trabalhar através dos Estados Unidos, que todo mundo sabe disso, que aquela foi uma escolha de Deus, aquele lugar. Foi uma nação cristã, então Deus escolheu para que fosse uma nação cristã. E Satanás aproveitou aquela nação para enganar o povo, porque ele não conseguia enganar pelo Vaticano. Então, ele só podia enganar através daquela nação que foi considerada uma nação cristã. Ele sabe como ele tentou derrotar Deus lá no passado, e ele pensa que ele está ganhando vantagem, mas não está não. Quem é de Deus é de Deus, quem não é, não é. Sabe? Então, é isso que nós temos que entender. E nós vamos ler muita escritura, e assim, coisa que é só Deus é que pode ajudar a gente a ver tão claro e mostrar para vocês, tão claro as coisas acontecendo. E que já aconteceu, e que muitas pessoas já estão do outro lado, por causa que não entendeu a real verdade do assunto, sabe? Hoje, por isso, eu até tomei essa... sua escolha determina o seu destino exatamente por causa disso, porque é uma escolha. Como nós podemos dizer, uma moça, por exemplo, uma moça ou rapaz, ela tem o direito de escolher. Eu estava olhando, aqui eu trouxe a mensagem, o filtro do homem que pensa também, mas antes, deixa eu ler algo aqui na mensagem, escolhendo uma noiva, deixa eu ler. Eu falei até que ia ler em Apocalipse, deixa eu ler também, porque tem a ver com o assunto que nós vamos pregar. Apocalipse, não precisa dos irmãos ficar em pé, não pode. Se quiser só ouvir também, é Apocalipse 12, a partir do verso 10. Eu creio que é verso 10 até o verso 12. Escute bem aqui uma coisa aqui, ó. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Pelo que alegrai vós, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Isso aqui é uma coisa que nós vamos, quem sabe hoje, falar um pouquinho, mas nós vamos entrar nesse assunto, como é que isso acontece.
E como é que Deus faz as coisas? Porque Deus não existe um ser tão mais sábio ou nem chega perto da sabedoria que Deus tem para fazer as coisas, sabe? Quer dizer, a maneira que Ele age, Ele derrota qualquer ser e qualquer coisa que pode ser tão inteligente, e a maneira dele, na simplicidade que Ele faz, Ele derrota qualquer ser que quer ser maior do que tudo. O diabo mesmo, ele é derrotado exatamente por causa da simplicidade de Deus. Porque o diabo é esperto, mas esperto mesmo, mas Deus sabe como tratar, Deus sabe como cuidar das coisas e leva ele até o ponto que ele pode, porque é claro que o diabo não pode fazer nada sem que Deus deixa. Deus tem que autorizar ele fazer. Quando Deus autoriza, ele tem que fazer. Se Deus não autoriza, ele não pode fazer nada, ele tem que ficar parado, sabe? E assim, nós olhamos a situação, como nós vamos falar, a situação é que o diabo, ele arrumou um lugar, um trono para sentar, para ser semelhante ao próprio Deus. Aqui está em Isaías 14, que cumpre exatamente nos Estados Unidos. Porque lá é que ele sentou no trono de Deus, querendo parecer com Deus, para exaltar sobre ele. E na própria mensagem diz que a maneira que ele exalta é através do ser que vive aqui na terra, sabe? E acima dos filhos das estrelas. E quem são os filhos? Os filhos de Deus que estão aqui. Então ele quer exaltar acima dos próprios verdadeiros filhos. Ele quer exaltar no trono e tudo mais. E através de quem? Através de quem está indo contrário à verdade. Tudo que nós fazemos ao contrário, nós estamos exaltando o diabo. E tudo que nós tentamos fazer de melhor, nós estamos exaltando o nosso Deus. Então, é por isso que ele ganha terreno no Concílio Mundial de Igrejas. Ele ganha terreno. Está ganhando terreno num sentido, é claro, que nenhum filho de Deus vai ser enganado. Mas ele está enganando multidões de pessoas, como o profeta diz, não é o bêbado que vai chegar lá no juízo e pensar que vai ter uma decepção. Ele disse, é os crentes é que vai ter decepção. Pensava que estava indo para o céu e não está. E foi enganado da melhor maneira que pode, né? Enganado até com a própria mensagem na mão. Você sabe disso. Você sabe que isso, eu já estou só começando para vocês entenderem, que quem tem a mensagem na mão, que hoje prega que esse Papa hoje é aquela cumprimento daquela profecia, ele está naquilo que o profeta vai ensinar para nós. Ele entrou na operação do erro para crer na mentira. Porque se Deus envia a verdade e eu não creio, na verdade, Deus envia a operação do erro para crer na mentira. E se nós não cremos que aquela profecia cumpriu com Paulo VI, e hoje nós estamos insistindo com a própria mensagem na mão, falando que não é, nós já estamos na operação do erro. E quem envia a operação do erro é o próprio Deus, segundo aos... E o profeta diz que aquela escritura cumpriu lá nos Estados Unidos. E aí, como é que fica, né? Quem está contra a manifestar aquele cumprimento, está exaltando Satanás. Porque Satanás é exaltado, assim, nós vamos ler muita mensagem que você vai provar, ele é exaltado por causa disso. Nós estamos aqui, ao contrariar o que Deus fala, nós estamos exaltando o diabo. É duro, mas nós precisamos de ouvir a verdade, né? Nós estamos aqui para ouvir a verdade. Então vamos aqui, escolhendo uma noiva, que primeiro, 31, está escrito assim: em muitas coisas da vida nos é concedida uma escolha. A maneira de viver em si é uma escolha. Nós temos direito de determinar nossa própria maneira, escolher nossa própria maneira
em que queremos viver. A instrução é uma escolha, podemos escolher se vamos ser instruídos ou se não vamos ser instruídos. Essa é uma escolha que temos. Certo e errado são uma escolha. Todo homem, toda mulher, menino e menina tem de escolher se vão tentar viver certo ou não viver certo. É uma escolha. Principalmente na nossa era. Na nossa era, muito fácil de viver. Está fácil de viver, mas por que os jovens estão procurando a morte? Dificuldade. Os jovens estão procurando dificuldade. Tudo que o diabo faz, do pior, o diabo pode enviar para eles a pior coisa do mundo. Eles preferem ficar com o diabo do que ficar com Deus. Que Deus não exige nada, Deus só exige que aceita a verdade dele. Mas o diabo envia tudo. Eu fico pensando, tem hora que você olha, esses dias eu estava no supermercado, sentado no carro lá para entrar, entrou um rapaz num lugar lá, eu pensei, não está aparecendo gente mais, de tanta coisa, enfia uma coisa aqui em cima do olho, na língua, ora, isso é vontade de Deus? Deus fez o homem para viver como ele fez. Agora, para que espeto na língua, espeto no nariz, no olho? Fazendo a vontade do diabo. E faz com toda, parece que tem prazer de viver mal para servir o diabo. E por que não tem prazer de viver bem, se nós temos um Deus que nos fez da maneira correta? E por que não viver? Então, já prova que o diabo está mandando no mundo. Tá? O diabo está mandando no mundo. Tudo que pede para fazer, o povo faz. Não importa o que seja, sabe? Não importa. Se manda, sabe? Eu vi falando até que tem crente aí andando com moto, empinando moto. Está procurando a morte. Procurando a morte. Sabe? Mas por quê? Porque andar, se de duas rodas é ruim, e andar com uma só? Mas o que eles estão procurando? A morte. E vai morrer. E se não morrer aqui, morre espiritual. Porque uma desobediência a Deus, não existe pecadinho nem pecadão. Todo pecado é pecado. Então, se algo está sendo feito porque está vendo outros fazer, é claro, está procurando a morte. E não demora muito. Sabe? Então é isso que nós precisamos de entender. A gente precisa de ajudar. Mas quem é que está querendo? Praticamente, eu estava conversando com o pastor Joel agora na semana passada, e ele estava me falando assim, olha, que foi uns jovens para lá, de uma determinada cidade, foi para dar trabalho para lá. Tudo é festa, é jogo, e aqui também tem gente que está indo para jogar, também. Então, assim, é jogo, é festa, eles que estão dando maior trabalho para ele. Está querendo isso, não está querendo nada, jovem não está querendo nada de verdade, não. Está querendo e encontra ainda, pior que encontra, da mensagem, lugar que joga. Dentro da mensagem, não dentro dessa verdade aqui, mas dentro do programa todo, tem tanta coisa para envolver o povo. Mas existe uma verdade que tira o povo do problema, mas se ninguém quer, se prega a verdade certa, ninguém quer. E o que nós vamos fazer? Continuar pregando certo. Você acha que eu vou deixar de pregar certo só porque os outros vai para um lugar e tem diversão, tal, vai divertir. Eu quero divertir no céu, mas aqui na terra não. Eu não quero diversão daqui. Lá no céu vai ser uma diversão mesmo. Sabe? O profeta até falou assim, eu vou escolher um lugar que é onde as pessoas cantam hinos e vou ficar lá, quem sabe, muitos anos sentado lá ouvindo. Sabe?
Mas aqui, tudo que é diversão aqui está procurando o caminho errado. Tá? Então, seu destino eterno é uma escolha. E talvez esta noite alguns de vocês vão fazer essa escolha. De onde passarão a eternidade antes que este culto termine esta noite. Chegará a hora em que, se você rejeitou a Deus muitas vezes, chegará a hora em que você o rejeitará pela última vez. Há uma linha entre a misericórdia e o juízo, e é uma coisa perigosa para um homem ou uma mulher, menino ou menina, cruzar essa linha, porque não há retorno quando se cruza essa linha de morte. Assim, esta noite pode ser a hora em que muitos tomem sua decisão de onde passarão a eternidade sem fim. Pense bem numa coisa dessa. Estou pregando para mim, estou pregando para vocês. Porque se eu também não viver o que eu prego, não adianta nada. Eu vou pregar para vocês e eu vou passar uma eternidade num lugar que nenhum ser humano quer. Sabe? Então, tudo isso aqui é um deles. Como eu posso dizer para as moças e os rapazes que ainda quer casar, olha, a escolha, a moça que vai escolher um rapaz, por exemplo, olha, não escolhe porque ele tem bens. Se você fizer isso, você sai da Bíblia. Você tem que escolher um rapaz que você gosta dele. Não é porque ele tem alguma coisa. Se você tiver isso no seu coração, por certo, um dia seu casamento não vai prestar. Você tem que determinar o que você vai, do seu coração, do coração de Deus e do seu coração. E Deus jamais, como às vezes a própria Bíblia diz, quando casa, aí já não é mais dois, é um só. Então, se casa pensando em bens que o rapaz tem ou que a moça tem, por certo o casamento não vai dar certo. Vai ser uma coisa ruim. Eu posso até dizer, no passado havia casamentos ruins, como minha própria irmã. Eu tinha uma irmã que casou, é claro, o casamento era feito pelos pais. Os pais é que escolhiam. Os pais escolhiam o rapaz para a moça. Como minha irmã, eu creio, pelo jeito, eu creio que ela casou porque meus pais... Não é que meus pais escolheu porque tinha nada, porque o rapaz que ela casou não tinha nada. Mas se o pai escolhia, casava. Mas ela ficou viúva com acho que não tinha nem 30 anos, ficou viúva até há pouco tempo, morreu. Nunca vi ela tocar no nome do marido dela. Nunca. Parece que era uma coisa assim, casou porque os pais quis que casasse. Não é porque ela quis, mas como era uma mulher de verdade, viveu até o marido morrer e viveu viúva até morrer. Mas morreu sendo uma cristã verdadeira. O que ela tinha em casa, quando ela terminava de fazer comida, era ouvir a fita do profeta. A vida toda, até ela morrer. Foi uma cristã verdadeira. Mas por quê? Mas casou de uma maneira, porque antigamente era assim. Quer dizer, casava sem querer. A força. Hoje, irmão, a gente tem que entender isso. O pai e a mãe têm que dar conselho. Mas também o pai e a mãe têm que dar conselho, é exatamente procurar um rapaz de caráter ou uma moça de caráter. Não é procurar porque tem as coisas. Porque se for assim também, o casamento não vai dar certo. Porque tudo que faz o contrário é contrário à vontade de Deus. Deus nunca... tanto que essa mensagem aqui eu só não vou ler. O profeta fala aqui daqueles dois casais escolhendo uma noiva. Era rico. Quando ele chegou lá, estava brigando.
Sabe? Mas quando chegou o profeta, está tudo bem, veio encontrar. O outro era tão pobrezinho que não podia comprar um vestido para a esposa. Mas a esposa era tão satisfeita com o que ela tinha, mas ele era tão satisfeito em poder comprar um vestido, que os dois andavam no verdadeiro amor de Deus. Então, gente, a gente tem que entender, tudo vai partir do coração. É igualzinho, hoje, para você escolher uma igreja que prega a verdade, você tem que ter Deus no seu coração. Se não tiver, você não dá conta. Você sabe? Deixa eu ler aqui, eu creio que aqui dá para a gente entender um pouquinho aqui sobre isso. Primeiro é, Senhor, me ajuda a escolher o lugar certo. Aonde eu vou ouvir não ouvir um pastor, mas ouvir a palavra de Deus, para mim ter uma eternidade sem problema. Isso, é uma eternidade, quer dizer, é claro que a escolha é aqui é a escolha para o casamento, aqui no sentido da terra, tá? Aqui nessa terra nós escolhemos, a moça e o rapaz vai escolher para viver bem. Aqui na terra nós escolhemos para onde nós queremos ir. Se nós queremos ir para o céu ou para o inferno. A escolha é aqui na terra. Mas nós temos que então saber que para fazer essa escolha nós temos que pedir primeiro a Deus: Senhor, entra no meu coração para que eu faça uma boa escolha. Vocês notaram esse mensageiro, o que ele fez? Ele orou a Deus, e a oração dele era tão sincera, que ele disse: já pensou uma moça chegar, dar água para ele e dar água para 10 camelos? Pense bem, 10 camelos, você já pensou o tanto de água que 10 camelos vai beber? Mas ele já pediu: Senhor, olha, aquela que dá água para mim, dá água para os camelos, então é essa. E a moça que foi chegando era exatamente a primeira que chegou. Deu água para ele, falou com ele: não, pode deixar que eu vou dar água para os camelos também. Você está vendo como que é a escolha? Mas por causa da oração dele. Ele orou da maneira correta: Senhor, faça isso para mim, porque eu tenho que levar uma esposa para meu servo, além do meu senhor Abraão, mas eu tenho que levar uma esposa para Isaac, mas uma verdadeira esposa. Pense bem no mensageiro dessa era, que está escolhendo uma esposa para Cristo. Então ele está escolhendo uma esposa de caráter. Sabe? É de caráter. Não é uma pessoa rica, não, mas é uma pessoa de caráter. E a noiva de Cristo por isso que ele falou assim: chega perto, o mensageiro do entardecer. Escolhe uma pessoa que não que vai parar para ouvir a mensagem de Isaac. Está vendo? A mensagem de Isaac é a mensagem de Cristo, né? Quer dizer, uma que para ouvir a mensagem, que tem caráter, sabe? Então é isso que nós precisamos de entender. Então aqui no 139 dessa mensagem, a semente, o filtro do homem que pensa, diz assim: é a própria palavra em seu coração predestinada lá que está atraindo. E isso faz cuspir fora este mundo, não o querendo. Quer dizer, o Deus que está lá vai expulsar tudo que não presta. Todo pensamento ruim, tudo que não presta, vai ser expulso pelo próprio Deus que está no coração. Então, se Deus está no nosso coração, todo pedido nosso vai ser correto. Nós vamos pedir algo que vai nos levar à vida eterna. Então, diz aqui, isso faz cuspir fora todo este mundo, não o querendo, mas quando isso chega aqui na palavra, isso começa a atrair. E quando isso atrai através da palavra, isso não pode ser nada mais senão o Espírito Santo
para vivificar aquela palavra. Quer dizer, isso não pode ser outra coisa a não ser o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo tem que estar na pessoa e para atrair para a verdade do dia. É o Espírito Santo. O Espírito Santo trabalha na pessoa para entender o que Deus está fazendo. Aí, diz aqui, eu acho que é só isso, deixa eu ver até onde eu vou aqui. 139 a 147. Então, o filtro do homem religioso que pensa, eu acho que é isso mesmo, deixa eu ver se é mesmo. 147. Então, o filtro do homem religioso que pensa é a palavra, e ela satisfaz aquele gosto santo que está em seu coração. O filtro do homem que pensa, o gosto do homem santo, em que estamos nós? Em que estamos nós? Ao invés de usar o filtro de Deus para a sua alma, ele está deixando Satanás enganá-lo através de alguma denominação ou credo, justamente como a companhia de fumo estão enganando aos que fumam. Você simplesmente consegue mais membros e isso é tudo. Deixa-me concluir dentro de minutos dizendo isso. Laodiceia cega. Quão cego pode Laodiceia cega, guiando o cego desta era sob falsos pretextos, sob falsos credos, sob dogmas que são falsos, sob denominações que são falsas, sob livros doutrinários que são falsos. Laodiceia cega, guiando os cegos, vocês estão seguindo para o buraco. Mude seu filtro nessa noite, pregador. Viu? Não coloque aquela nicotina denominacional entre seus sistemas de dogmas e de credos, o qual Jesus disse: qualquer que aumentar uma palavra a ela ou tirar dela uma palavra, quando você diz para a sua congregação que é certo para as mulheres fazer isto, e aqueles homens fazer aquilo, e todas essas coisas, aquilo outro, contanto que eles estejam confiados nisto, e fazem aquilo, e conservam esses credos e coisas, não tem vergonha de si mesmo? Está vendo? Quer dizer, isso já é para nós, né? Para nós que prega também, né? Cegos fariseus, Jesus disse, como Jesus clamou, cegos fariseus, o Espírito Santo no meu próprio coração chora nesta noite. Laodiceia cega, quantas vezes Deus tem lhes dado um reavivamento, mas agora a sua hora tem chegado. Vamos ver o que é chegado aqui, né? É tarde agora. Como vocês riram e zombaram das pessoas que Deus lhes enviou, mas agora sua hora tem chegado, ó Estados Unidos. Estados Unidos, Deus tem te acolhido como a galinha acolhe seu ninho, mas você não quer. Agora, esta voz irá de costa a costa, de norte a sul, de leste a oeste, como Deus tem te acolhido, mas tu não quiseste, agora a tua hora tem chegado. Você viu a condenação dos Estados Unidos? Já está condenado desde 1957. O profeta pregou em 56 e disse: se no ano que vem os Estados Unidos não receber a palavra, nunca mais recebe. E não recebeu mesmo. Porque se era uma nação cristã, era para receber essa verdadeira voz, né? Então vamos lá.
As nações estão se rompendo, a parte está caindo em pedaços. Um grande pedaço de 15 milhas dele, 300 ou 400 milhas de extensão afundará, ou talvez 40 milhas naquela grande falha em algum desses dias, e as ondas se remessarão contra os estados de Kentucky. E quando isso sucederá, o mundo sacudirá o mundo com tanta força que tudo que estiver sobre ele será derrubado. Pense bem numa coisa dessa. Aqui é uma profecia que contra os Estados Unidos, e vai acontecer. Quando? Nós não sabemos, porque tudo está... Nós vamos ver alguma coisa, como eu li aqui, irmãos, nós vamos ver outra mensagem aqui, nós vamos ver alguma coisa aqui, ainda tem parte aqui que eu vou ler aqui ainda, que eu acho que ainda até o 147, né? Aí eu já li, eu creio que eu já li. 147, Então, depois eu vou ler, mas eu quero mostrar para os irmãos. Vocês notaram a escritura de Apocalipse que eu li? Aquela parte ali, irmão, acontece. Vocês às vezes não notou ainda. Aquela parte ali, que Satanás está lá acusando, é a noiva. Ele acusa, a noiva. Porque aqui, o mundo caindo outra vez aos pedaços, a mecânica de Satanás já está pronta aqui. A mecânica de Satanás é o Concílio Mundial de Igrejas. Só está faltando a dinâmica de Satanás para entrar na mecânica. Mas por que ela não entra? Porque a dinâmica é Satanás, o espírito, ele está lá acusando a noiva. Ele acusa, por quê? Você notou sobre a ceia das bodas lá no passado? Quando foi chamado e houve uma recusa? Todo mundo recusou? Aí, o próprio Deus diz, vai, chama os aleijados, chama os mancos, chama tudo, porque eu quero a minha ceia cheia. Porque os convidados não foi digno. Você notou aqui uma coisa? Os mais fracos que estão aqui na terra, talvez os mais falhos que estão aqui, que Satanás está acusando lá. Porque ele não sabe quem é eleito, mas ele está acusando. Se você falha, o que ele faz? Ele está acusando lá. Ele está preocupado não é tanto porque ele está olhando o que eu sou, ele está olhando o que nós estamos crendo. Ele fica preocupado que você está pregando a verdade, preocupado que você está crendo certo, aí está lá te acusando. Porque ele não quer que ninguém entre. O concílio já está prontinho. Quem está no concílio já está armado. Quem creu, quem recebeu, por isso que muitos já passaram da linha. Quem aceitou e não aceitou a verdade de Deus, já está do outro lado. E por isso que o profeta pregou mensagem dizendo uma coisa disso: olha, muitas pessoas, quando chegar no momento, vai tentar querer voltar atrás, mas é tarde demais. Porque se tem que entrar, entra agora. Não é esperar o momento. Quando vê que a coisa ficou feia mesmo, aí, eu não vou aceitar. Não adianta, já está marcado pela besta. Porque só existe 2 poderes na terra. Só 2. Só Deus e o diabo. Vocês têm que notar que Deus está trabalhando hoje, Deus está aqui na terra. Deus está trabalhando através da mensagem. E só existe 2 poderes. E se um poder saiu de Roma e foi lá para os Estados Unidos, aonde está o terceiro poder? Se ele implantou o seu trono lá, de onde ele está trabalhando?
para enganar as denominações. Só não engana a noiva, porque a noiva está livre, porque ela está crendo na verdade. Quem não está crendo nessa verdade já está enganado. E é por isso que eu estou falando sobre profecia. Se Deus envia uma mensagem, irmão, é por isso que não pode acrescentar nem tirar nada. Se Deus envia uma mensagem e diz que ali a gente vê que 2 poderes. Apocalipse 3 tem 2 poderes ali. Um da besta, que é Roma, e o outro é o cordeirinho que estava lá. Só 2. E o cordeirinho era religião, era liberdade de religião. O cordeirinho era Deus trabalhando. Mas depois o cordeirinho fala como o dragão. Entendeu? Então aí, ao invés dele sair do trono dele lá, como que ele ia? Irmão, é porque nós somos muito cegos de ver a coisa. Quando no passado Roma matava as pessoas morriam, todo mundo que morria ia para o céu. Hoje o engano é tão grande que a pessoa vai para o inferno sem saber, porque ela agora está enganando lá. Não engana mais no Vaticano. Está enganando lá, porque lá é um cordeirinho com 2 chifres. Sabe? Só que o povo não sabe que a Escritura já cumpriu. E agora fica inventando, fala, não, é esse que veio, agora é ele. E já é a operação do erro para o povo crer na mentira. Mas o verdadeiro eleito, ele crê na verdade. Aquilo que Deus falou é a verdade. Se era a que saiu do mar e depois a outra saiu da terra, era um cordeirinho com 2 chifres, todo mundo sabe que é poder civil e eclesiástico. Então esses 2 poderes já está operando lá. E por isso que virou um Éden. O profeta pregou sobre um Éden, agora é um Éden científico de lá. Porque agora, irmão, está escrito na mensagem uma coisa que às vezes a gente vai pegando. Deus demorou 6.000 anos para fazer um Éden. No final dos 6.000 anos ele colocou uma família na terra. O profeta diz que Satanás tem 6.000 anos que está destruindo a terra. Agora no final ele faz um Éden. E o Éden lá nos Estados Unidos é um Éden satânico. Ele deixou passar 6.000 anos, como Deus fez o Éden depois de 6.000 anos. Satanás faz um Éden depois de 6.000 anos. Só que não vai valer nada o dele, porque Deus vai tirar um povo para o milênio. O milênio, porque que adianta fazer um Éden, enganar as pessoas, pensando que as pessoas estão indo para o céu, quando Deus tem uma mensagem para levar o povo para o milênio? Tem uma mensagem aqui na terra que está levando o povo para o milênio. Mas quem é que está entendendo essa mensagem? Porque tudo que está escrito aqui na Bíblia, você não tem jeito. Aqui, está até aberto no lugar. Olha para vocês verem aqui, ó. Primeiro eu pus, 3 verso 1, eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Do mar, quer dizer, multidão de pessoas. Agora, 11, e vi subir da terra outra besta que tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro e falava como o dragão. E exerce todo o poder da primeira besta, ó, na sua presença, e faz que a terra e todos que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Toda a terra adora a primeira besta. Está vendo que enganou todo mundo? Só a noiva que não é enganada. O resto tudo é enganado, porque o resto entra na questão da mentira. A noiva fica com a verdade. Tudo que é verdade da mensagem é verdade. Tudo que é mentira é mentira. Porque na Bíblia não existe mentira, mas existe maneira de você passar para o lado contrário. Porque está escrito aqui, por não
crê, na verdade, Deus envia a operação do erro para que creiam a mentira, para ser julgado. E a verdade é que a profecia já cumpriu há 60 ou 70 anos atrás. 60 anos atrás. Já cumpriu. E por quê? É igual, irmão, é igualzinho. Vamos entrar num assunto aqui. É igual nos dias de Noé. 100 anos atrás, Deus falou com Noé. E Noé começou a fazer um barco. Um barco talvez nunca tinha um daquele tamanho. Um barco de 3 andares. E aquilo foi ficando ali e virou um museu. Talvez eles iam lá e falassem, vamos lá no museu ver o barcão de Noé. Que Noé fez. E 100 anos, já pensou? Olha, eu estou com 70 e tantos anos. Se eu chegar aos 100, se eu chegasse aos 100, talvez nem andar eu estava andando. Então já tinha 100 anos. Então aquele barcão está lá, no museu. Daqui um pouco, passa um tempo, olha o barcão enchendo de pássaros e de animais. Já virou um zoológico. E o povo, quem sabe, ia lá, está vendo? Olha lá o que está acontecendo. Passa um tempo, a chuva cai. E aí é hora, fala, está vendo que nós estava certo? Mas os animais eram predestinados. Os animais, os pássaros eram predestinados e entrou. E o povo esqueceu daquilo. A mensagem é a mesma coisa. O povo já está esquecendo o que é verdade. O povo já está inventando, mas isso está acontecendo, nada. Já aconteceu o que nós precisamos já há muito tempo. A mensagem para tirar o povo já está aqui há muitos anos. Ai daqueles que não entender, porque está aqui na terra, há muito tempo. E é nós, pregadores, é que tem que cuidar de ensinar o povo essa verdade, porque senão nós vamos para o inferno, como eles vão. Porque se um cego guia outro cego, ambos vão cair no buraco. Não tem jeito. Isso é uma coisa que a gente tem que entender, sabe? Então, aqui, deixa eu ler aqui, para os irmãos ver uma coisa aqui. Escute bem aqui, nessa mensagem, o mundo caindo outra vez aos pedaços. Parágrafo, eu anotei aqui, 117. Aqui, para vocês verem uma coisa aqui, no 117 dessa mensagem aqui. Olha aqui, que diz aqui. Primeiro, aqui, depois vocês podem ler o 116, que vocês vão ver aqui, falando aqui, aqui, então, se a denominação está... deixa eu ler só um pedacinho aqui, o irmão Ciro não colocou lá, não, mas só amaldiçoado em pertencer isto, o que isso faz? Isso a lança novamente para trás. Se Roma é a mãe das denominações, e ela é a besta e a marca da besta, e então eles fizeram uma imagem a ela, um concílio, as igrejas, todas juntas fazem uma imagem à besta, e então diretamente de volta à marca da besta, outra vez, um sistema do mundo, denominacionalismo, tem produzido um sistema para trazer a marca da besta. Quer dizer, o próprio denominacionalismo é um sistema para trazer a marca da besta. E você vê isso também como eu vejo que aquilo agora mesmo vai ser forçado, que todos que não estiverem naquilo que já está estabelecido, a grande máquina é colocada ali. A mecânica está esperando por Satanás para entrar nela com a dinâmica. Vê? Vocês entenderam agora? A dinâmica é o que está lá acusando. Enquanto está acusando, a noiva está aqui. O dia que ele para de acusar, a noiva vai embora. E ele desce e entra na mecânica. Viu como que é a coisa? Então, enquanto a noiva estiver aqui, porque a noiva é fraca, é gente fraquinha, mas está tentando ficar em pé. E ele está vendo as nossas fraquezas.
Só que ele não vê que a fortaleza do cristão é crer na verdade. Mas para o diabo, tanto que quem está comandando aqui embaixo no lugar dele, para o diabo essa mensagem não é nada, mas para o eleito é tudo. Então o eleito está crendo numa coisa que vai tirar ele daqui. Sabe? É isso que nós temos que entender. E Satanás está vendo, mas será? Será que é assim? É assim. São pessoas fracas, mas que vai sair da terra. E o poder de Deus não está, por isso não é aquele alvoroço, não. O poder de Deus está dentro de cada um. Já está. O eleito já está selado. Dentro. O eleito já está selado dentro. É por isso que, ao crer na verdade, é isso que nós temos que fazer. Quer dizer, Noé, 100 anos atrás, falou, não vai chover. Passou 100 anos, a chuva não tinha vindo. Mas no final dos 100 anos, a chuva veio. Já pensou? 100 anos, nunca tinha chovido, mas vai chover, vai chover. Aí depois, os predestinados começam a entrar. Está vendo? Quem eram os predestinados que iam entrar ali? Porque Noé e a família já estavam ali, por ali. Os predestinados eram os animais e os pássaros. E chegou a hora que já estava quase para a chuva cair, eles começaram a entrar na arca. Não foi Noé que foi lá no mato buscar os animais, não. Foi eles que vieram, porque eles eram predestinados a entrar. Hoje é a mesma coisa, o predestinado que está na terra vai entrar. Não importa onde ele estiver, ele vai entrar, porque existe uma arca hoje que é a mensagem da hora. Vai entrar. Não sei quantos, que seja poucos, mas vai entrar. Mas aí você nota que diz aqui, ó. Aí deixa eu continuar lendo aqui, né? Então diz, a mecânica está ali esperando por Satanás para entrar nela com a dinâmica. Vê? E quando isso acontecer, ninguém poderá pregar o evangelho, ninguém, se não pertencer a esse sistema. Aí está a marca da besta. Lembre-se, naquele tempo a noiva terá ido, e então você vê que está próximo, vê quão próximo está. Muito bem, e então, vê onde estamos? Vocês notaram que como falou certinho? Quer dizer, a mecânica está aqui. Quando isso acontecer, quer dizer, quando acontece que a dinâmica de Satanás desce, o poder que está aqui leva a noiva. É por isso que o poder está aqui, leva a noiva para cima e Satanás sai da posição que ele está lá para acusar e desce para levar a cabo o que ele tem que fazer aqui na terra. E ai dos que habitam na terra nesse tempo. Você viu o que a Bíblia está falando? Ai dos que habitam na terra nesse tempo, porque ele desceu e tem grande ira sabendo que seu tempo está pouco. Ele desce para matar. Hoje ele está para enganar. Hoje ele está para enganar. Hoje ele é um enganador. Hoje ele é um falso profeta. Mas enquanto há um falso profeta, Deus tem um verdadeiro profeta. Está vendo? Então é uma coisa, quer dizer, aqui na terra o diabo tem um falso profeta e Deus tem um verdadeiro profeta para levar a cabo a verdade. Como o homem, a pessoa foi embora, mas o verdadeiro profeta hoje é o Espírito Santo na palavra. Que essa palavra só vai mudar e virar papel aqui só o dia que a noiva ir embora. Enquanto a noiva não for embora, ela é alimento. Tá? O dia que a noiva for embora, ela vai ser um papel aqui. Porque o que rege a letra é o Espírito. O dia que a noiva for embora, o Espírito vai embora também. O Espírito Santo vai embora para manifestar aos judeus. E final de tudo. Aí finda tudo.
Mas deixa eu ver se eu encontro só uma parte aqui. Aqui. Deixa eu ver se é aqui mesmo. Mas eu acho que eu não vou encontrar, não. É que eu ia ler um lugar que... aqui. No 142 dessa mesma mensagem, o mundo caindo aos pedaços, só aqui que eu vou ler e nós vamos embora. Vamos terminar. Pode ser que esteja quase passando o tempo de se sentir, ver, porque chegará um tempo quando o Espírito de Deus será tirado da terra e não será mais. A igreja permanecerá por algum tempo, isto é certo, pregando porque ela tem que pregar os eternamente perdidos. Entendeu agora? Quer dizer, ela permanece aqui ainda, porque ela tem que pregar, essa mensagem tem que ser pregada para quem não crê também. Mas não que vai ser pregada errada, ela está sendo pregada certa para condenar quem não crê. Tá? Então, diz aqui, isso é certo porque ela tem que ser pregada aos eternamente perdidos, como sucedeu com cada ministério durante as eras. A última parte de cada ministério pregou aos eternamente perdidos. E haverá um ministério agora que pregará aos eternamente perdidos, depois que eles recusarem receber isso. Claro, não dá? Está bem claro. Porque está recusando. E você vê que parte que já era da mensagem está recusando. Falando que o William Branham é falso. É claro, pois eles estão seguindo um falso. Eles estão do lado contrário. Eles têm que exaltar o diabo. Mas nós estamos aqui para exaltar o nosso Deus ainda, o tempo todo. O irmão Marcelo pede oração pelo Natan, que está de guarda no exército hoje. Nós vamos orar por ele, então. Vamos nos colocar em pé? Eu creio que os irmãos entenderam, né? Entendeu? E nós, no domingo que vem, se Deus quiser, nós vamos mostrar exatamente o que realmente essa verdade, mas bem mais clara ainda, lendo a mensagem e lendo a Bíblia. Vamos orar e pedir pelo Natan, também ali está de plantão. Senhor Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, chegou esse pedido de oração, Pai, de Marcelo, pedindo pelo seu filho, Senhor. Natan, que está ali de guarda no exército hoje, Senhor, ajuda ele, Pai, dá ele força, porque ali é uma tarefa dura, mas que o Senhor dá ele força, Senhor Deus, para vencer não só essa noite, mas também todos os dias, durante esse ano que ele tem que ficar ali, Senhor. Ajuda ele, dá ele força, Senhor, dá ele coragem, dá ele realmente força para ficar acordado, quem sabe muitas horas, Senhor. Mas que o Senhor abençoe ele ali, Pai, e que ele possa fazer um bom trabalho nessa noite. No nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, agora nós estamos retornando para os nossos lares. Olhe por nós, Senhor, guarda, Senhor, as nossas famílias. Meu Deus, converte os nossos filhos, nossos netos, nossos parentes. Meu Deus, mostra para eles a verdade que está sendo revelada hoje, Senhor, nos nossos dias, Pai. Ajuda eles, para que eles possam ter uma eternidade sem sofrimento, Pai. Assim nós estamos pregando e pedindo misericórdia ao Senhor, Pai. Ajuda todos nós e dá-nos uma noite abençoada também, que possamos deitar em paz e dormir em paz. No nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.